Olá, você está no BragaCast, o podcast da família Braga, que fala sobre esportes, saúde e qualidade de vida. E como sempre, trazemos convidados especiais que vêm trazer muitas informações sobre essas atividades. Acompanhe com a gente o episódio número 2 do BragaCast. Somos João e Guilherme Braga e estamos aqui hoje com o nosso convidado, Roger Carneiro. Roger Carneiro é hoje secretário de Esportes, Lazer e Atividades Motoras do município de Piracicaba. Foi também secretário de Esportes do município de Capivari, onde destacou-se na captação de recursos e organização de eventos esportivos. Em Piracicaba, foi gerente de projetos e assessor especial, elaborando projetos aprovados em nível federal e estadual. Especialista em captação de recursos, gestão de equipes e coordenação de eventos. Fortaleceu políticas públicas por meio de parcerias e estratégias e capacitações. No episódio de hoje, iremos tratar sobre o esporte em Piracicaba, desafios futuros. Antes disso, pedimos para deixar o seu like, se inscrever no canal, que isso fortalece muito esse nosso novo projeto. Gostaríamos também de agradecer o apoio do Colégio CLQ nesse novo projeto da Braga Esportes, o BragaCast. Prazer, Roger. Obrigado pela sua presença. Obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de qualquer coisa, nós temos um presentinho para você levar. Obrigado. Da Braga Esportes, nossa empresa de eventos esportivos. Muito obrigado. E estamos muito felizes de ter você aqui com a gente no nosso podcast. É um prazer estar junto com vocês aí para poder passar um pouco das ações que a Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras está passando aqui para o município. Conta um pouquinho dessa história. A gente já se conhece há algum tempo, né, Roger? Da Secretaria de Esportes, dos nossos movimentos de esporte na cidade. Mas você vem oriundo dessa especificação de captação de projetos, né? Conta um pouquinho dessa experiência sua. Eu acho que nós recebemos o convite em 2007, né, para fazer a gestão esportiva lá na cidade de Capivari, né? E aí, Capivari tem um orçamento muito pequeno, né? E a gente precisava se reinventar ali. Então, em 2009, nós assumimos o cargo ali na administração, a parte de constituir uma secretaria de projetos lá no município. Foi onde que nós tivemos contato com algumas pessoas fantásticas lá, que trouxeram para nós alguns conhecimentos que foram para mim fundamentais. Então, uma pasta onde tinha-se 750 mil reais ano, a gente precisava captar recursos. E a gente sabe as dificuldades da documentação que o próprio município tem. Então, foi nessa parte que a gente manteve o trabalho lá em Capivari, até 2010, aonde, na época, 2010, o secretário era o Amaral, ex-jogador do Palmeiras. Ele voltou a jogar bola na Indonésia, e aí o prefeito da época lá, o Campassi, ele nos passou a secretaria, né? Ficando até o final de 2012. Inclusive, o Amaral ele é nascido em Capivari, né? Nascido em Capivari. Nascido em Capivari. Roger, vamos começar então assim. Passa pra gente qual é a sua relação pessoal com o esporte primeiro. Como é que você chegou, até você chegar na secretaria, esse trabalho todo, como é que vem a sua trajetória anterior de jovem, adolescente, a sua participação no esporte? Como a gente sempre fala, né? Acho que esporte salva a vida, né? É uma das secretarias que às vezes não é tratada da melhor forma, né? E não foi diferente comigo, né? Eu fui uma criança obesa, com 17 anos, 140 quilos, pressão 22/12, praticamente um pé no diabetes. Então, eu tive que lidar com isso a minha infância inteira, mesmo fazendo karatê, né? Sou aluno de Miguel Carvalho, desde a época da Benjamin, aí eu já relato minha idade. E então a gente sempre voltado dentro do esporte. Fiz futsal, joguei 6 anos futsal por Piracicaba, os Jogos Abertos aqui, eu estava na equipe, que nós perdemos a disputa da medalha para Guarantã.
Então, Que sempre ano é isso? o último Jogos Abertos aqui em Piracicaba, 2009. Então, a gente sempre está relacionado, disputando os campeonatos de futsal na cidade. Pelo Cristóvão, eu disputei algumas Copas Campinas, né, de futsal. Então, sempre voltado a esse daí. E aí, a gente, não me canso de falar, uma pessoa que a gente olhava sempre nas entregas de medalha, fazendo os campeonatos, participando, entregando troféu, é o professor Chuli. Então, um dia eu falava assim, eu queria ser igual esse cara aí, É, sabe? Poder fazer a alegria daquele jovem, daquelas crianças ali, e ele fazia isso daí. Ele era muito bom. Eu gostava muito dele e admirava. Daí, passou-se os anos, Deus colocou na minha vida esse desafio de estar em Capivari, aonde nos jogos regionais eu encontrei o professor Chulilo lá, e aí a gente começou uma relação mais próxima, né, porque um município não com, na época não com tanto recurso, né, ele sempre nos ajudando, nos auxiliando, e aí teve essa aproximação. Até 2013 ele ficou sabendo que o contrato nosso tinha acabado lá, aí junto com o secretário da época, o doutor Pedro, né, eles fizeram o convite para a gente estar vindo para Piracicaba. Então aí começa nosso relacionamento aí com o você lembrou esporte. de um nome agora que tem que ser resgatado, né? O Chuville, o professor Chuville tem uma história em Piracicaba muito bonita lá na área de gestão esportiva. Ele trabalhou para a Secretaria Estadual de Esportes por muito tempo, teve muito envolvido com jogos regionais, jogos abertos, jogos escolares, toda a programação de Estado lá na cidade, a inspetoria, né? E foi um dos grandes fomentadores do esporte de Piracicaba. Bem lembrado. Uma homenagem especial para o Chuville, que também tem um nome especial na cidade, do esporte da cidade. Eu fico feliz porque eu tive a oportunidade em vida em poder falar da admiração que eu tinha por ele. Então, é bom. São nomes que precisa guardar, né? Muito Chuville, bom. Zinzi jogou bastante também, Zinzi. tem muitos nomes para se lembrar, né? Mas, Roger, fala um pouquinho para a gente, então. A gente, Piracicaba, já que falando um pouco de jogos regionais, jogos abertos, Piracicaba sempre foi uma cidade com uma tradição muito forte esportiva, né? Temos histórico dos anos 50, do basquetebol do 15, depois dos anos 80, do basquetebol feminino da MEP, 15 de novembro, equipes de voleibol, de atletismo, sempre muito bem colocadas no âmbito nacional, mas nós temos visto que nos últimos 20 anos, talvez até um pouco mais, que nós não estamos tendo tanta expressão assim no esporte piracicabano. Você tem, não sei se é a minha visão, né? Mas você tem alguma. Como é que você vê isso? Assim? A gente tem achado que nós estamos perdendo espaço. Piracicaba é uma potência esportiva e é uma potência financeira também. Mas a gente vê cidades menores, com espaço, com equipes, tá? Eu não estou falando exatamente do poder público, estou falando do geral, né? Como é que você tem visto isso, essa perda de espaço do esporte estadual da nossa cidade? Eu acho que existe muito a ver. Nós tivemos aí um BCN aqui, acreditando num projeto. Nós tivemos aí, no começo do vôlei ali, uma equipe fortíssima do feminino também. Eu acho que com a PIV, né, encabeçando Sim. o Até projeto, antes com o até 15, né? antes o próprio 15 de Piracicaba. Então, eu acho que, Braga, o fortalecimento da nossa base, Piracicaba ela tem muita riqueza profissional, tá? Profissionais excelentes aí. Nós temos hoje aí um Diego, técnico da seleção brasileira de karatê. Nós temos aí o Fred, uma das referências no taekwondo, o Noveiro no ciclismo, entendeu? E a gente precisa resgatar, eu estou dando um exemplo, né, desculpe os demais, mas muitas modalidades esportivas, tivemos a canoagem com destaque. Então, eu acho que valorizar essas pessoas e constituir alguns programas aumenta a credibilidade para um tipo de um aporte quando você entra no alto rendimento, né? Atrair um BCN na época não é simplesmente vou montar um time e uma empresa desse porte vem e aporta isso aí. Então, acho que a falta desses projetos com credibilidade faz com que
o interesse das empresas voltem a esse aí. E nós, lógico, nós temos, na minha concepção, as leis de incentivo hoje como mecanismo de patrocínio. Ao meu ver, é destinação, mas eles utilizam isso como patrocínio. E é uma das coisas que ela enriquece o poder de trabalho. Hoje, para você disputar uma Superliga, impossível. É uma realidade que não é nossa hoje. Mas, fomentando através das leis de incentivo, seja ela paulista ou federal, com empresas e elas vendo o potencial que Piracicaba poderia ter, e tem, que cidade que nós temos aí? 9 ginásios, né? Então, eu acho que a apresentação de um plano onde você vê que está fazendo o sustento da base, está trabalhando a juventude e inserindo esses atletas no cenário, eu acho que daí a empresa ela vai vir com mais força e buscar esses patrocínios para o esporte. Muito legal aí. E aproveitando, já que a gente falou dos programas e projetos atuais de Piracicaba, né, esportivos, qual a sua opinião? O senhor acha que a Piracicaba atende desde a iniciação esportiva até o alto rendimento hoje em dia? E quais são os pontos mais fortes e onde que a gente conseguiria ter um avanço melhor dentro dessa área, tanto alto rendimento como iniciação esportiva? As parcerias elas são fundamentais para o poder público, né? E através do chamamento público, nosso prefeito fez com que nós estudássemos todas as modalidades específicas, né? Para que a gente fizesse a abertura do chamamento e pudesse atender não só a base, né, necessária, né? Mas também a iniciação para o alto rendimento, né? Nós, sem vamos falar assim, uma exigência de participação das modalidades, o ano passado nós abrimos aí, quem quer ir para os Jogos Regionais, né? Nós tivemos a surpresa de que nós conseguimos voltar ao pódio depois de muito tempo. Então, ter essa terceira colocação para nós foi um ganho muito grande, porque eu não obriguei a ninguém, eu não dei R$ 1 para ninguém, entendeu? Foi as pessoas que sentem o prazer de estar representando o município de Piracicaba. Eu acho que esse é o maior resgate nosso. Nós precisamos ter o orgulho de representar o município. Quando você veste a camisa de Piracicaba, as pessoas elas olham e falam, Piracicaba chegou, é isso que a gente precisa resgatar. E esse prazer de ir lá, né, representar o município. A grande prova disso foi a melhor idade do ano passado. As meninas e os meninos da melhor idade participaram de praticamente tudo que há de torneio relacionado à melhor idade. E gostei meninas e meninos. Sim. Eu tô com 51 já. Tô chegando lá. Mas o que eu falo para vocês é assim, você olha a vontade delas de estar representando. E nós, no final do ano, conseguimos comprar uniforme para eles. Você tinha que ver a alegria deles de estar com um uniforme novo, representando e falando, não, agora nós vamos chegar chegando. Em 11 anos, segundo as informações que a gente estava levantando, foi a primeira vez que Piracicaba foi para o Interpraias. Dos Jogos da Melhor Idade ano passado. Essa é uma das dificuldades que eu tenho observado no histórico mesmo de 50 anos, com a questão atual. Não sei se você concorda com o pensamento. A gente percebia que há anos atrás passava-se a ser basquete, vôlei, handebol e futebol, basicamente. Natação e atletismo. Hoje, você tem que fazer, espera-se que o poder público faça a base, o adolescente, o alto nível, do bebê, da criança, do adolescente, do adulto e da terceira idade. Não existe recurso para isso, né? Então, assim, e aí é muito difícil escolher. Então, eu vou dar um exemplo assim, eu costumo brincar com esse exemplo, assim, é muito difícil ter dinheiro para todo mundo vem buscar o recurso dentro do poder público. Eu falo assim, mas não consigo ajudar o cara do esporte tal, sei lá, da capoeira, um esporte menos conhecido como esses 4 que a gente comentou. Mas todos eles são importantes.
né? Foi aumentando a modalidade, foi aumentando a quantidade de pessoas que fazem esporte até os 80 anos, e espera-se poder ter conta disso, e não tem como dar conta disso. Como é que você vê? Qual que é a saída para isso? É a comunidade? São os patrocinadores? Para oferecer para o maior número de pessoas essa possibilidade de fazer atividade física? Né? Eu acho que, João, nosso prefeito ele pediu para a gente estar fazendo a Agenda Pira 35, né? Essa próxima quarta aí a gente vai estar mais um encontro, né? E a gente está tendo bastante troca com essas modalidades esportivas, né? Cada um relatando o diagnóstico, né? Fizemos o levantamento do diagnóstico e projetando até para 2035, né? O que Piracicaba quer chegar, aonde ela quer chegar e o que ela quer fazer. Então, isso com compromisso, curto, médio e longo prazo. Então, a partir disso aí, você tem bastante troca lá, né? Você vê o pessoal do skate lá com o Dilson indo lá e mostrando quais são as dificuldades do mundo do skate, entendeu? Então, essa preocupação com todas as modalidades que você bem citou, eu acho que daria para a gente aproveitar esses encontros, aproveitar essa interlocução e mostrar para eles que não é só a prefeitura que você tem os recursos, né? Num desses encontros, eu fiquei muito contente em saber, o Fred, com a associação do taekwondo dele, nós fizemos o comunicado da CBC, informação que hoje só em Piracicaba só o clube de campo tem o vínculo para a CBC. Como eu estava fazendo uma gestão de um clube, eu participei bastante da CBC. Por que não as associações que estão relacionadas junto ao esporte se filiasse à CBC? E eu fiz esse comentário e explanei o que é a CBC, como funciona, a captação de recursos, que já existe através da lei, né? Já existe o recurso lá dentro da CBC. E 15 dias depois eu fiquei muito feliz, o Fred pegou, ele fez o comunicado para mim, que Piracicaba tinha mais um clube filiado à Confederação Brasileira de Clubes, né? O Fred é um cara que luta pela modalidade dele, né? Eu acho que é isso que eu falo para nós temos que pensar no esporte, porque se nós ficarmos pensando em modalidades particulares, o esporte ele não vai sair vitorioso. Então esse conhecimento foi levado numa mesa que para muitos, e a gente sabe, João, para que eu vou falar? Você entendeu? Então, passe o conhecimento. Eu acho que é o ABC do professor, né? É ensinar. Então, se nós temos mostrar para eles o distanciamento da Secretaria de Esportes, ela é ruim do Estado, porque eles têm diversas ações lá que nós poderíamos estar utilizando. Até a própria capacitação e elaboração de projetos, que é um dos programas que a Secretaria tem. E outros, formação de árbitros, tem N situações junto à Federação Paulista. Então, nós fizemos esse 2025 escutar. Escutamos muitas pessoas de diversas modalidades esportivas. Você sabe que nós temos aqui um time de futsal de surdos? Não. Como não? Entendeu? Então, e existem. O ano passado nós falamos assim, não tem mais triatlon. Coisa que há 15 anos atrás era maravilhoso aqui, na própria lagoa nossa. Abrimos assim e falamos assim, vamos montar a equipe de triatlon aqui. 20 pessoas de Piracicaba, que estavam correndo por outros municípios, acreditaram no projeto. Então, o escutar faz com que, e é uma das coisas que o nosso prefeito pede muito, se aproximar, ver qual é a principal dor. Essa é a palavra. Hoje eu tenho um conceito que eu não consegui, enquanto estava na secretaria também, não consegui dividir isso com muita gente. Mas você falou uma coisa que já está fazendo. Eu tenho a impressão que a Secretaria de Esportes ela podia ser ter um espaço internamente para
ser transmissor desse conhecimento exatamente. Mais do que realizar, não, além de realizar. Então, eu fico imaginando assim, tem uma série de associações de bairro, pessoas simples, quem tem associação, é que está fazendo trabalho, está lá, vai, junta uma garotada e dá futebol do jeito que ele sabe, do jeito que ele consegue, etc. Mas não tem aberta a associação, não tem o documento, não sei o que. Tá. Então, eu tinha comentado algumas vezes, e acho que é uma coisa que eu gostaria de passar como uma ideia, de ter dentro da secretaria, porque como a gente tem conhecimento e contato, você vem cá, você arrumar a sua situação, você precisa disso, disso e disso. E dar um caminho para essas pessoas e ajudar, como você fez com o CPC agora também, né? Muito disso, João, nós já estamos fazendo, porque foi constituída a Secretaria da Cidadania no nosso governo, né? Com o Paulo Nardini. E dentro dessa secretaria existem profissionais ali que estão chegando no centro comunitário, nos varejão, e para poder ver quem são essas pessoas que estão ali, né? E muito nós tínhamos que foi uma solicitação também do Elis Zanata, para que nós fizéssemos a permissão de uso desses campos de futebol. Sim. Né? Recebemos diversas denúncias de cobranças indevidas, isso e aquilo. Então, tipo, se aquela associação, se aquele pessoal, ou seja ela de bairro, ou seja uma associação esportiva que realiza um trabalho, que peça a permissão de uso. Nós vamos fazer essa permissão de uso. Só que, para você ter uma permissão de uso e fazer um trâmite legal dentro da prefeitura, você constitui um CNPJ, não um CPF. Eu não posso ajudar o João, mas a associação que o João faz parte, eu posso ajudar. Então foi isso que nós, o Maurício e o Paulo, nos reunimos e procuramos traçar uma ação para que nós criemos esses permissionados, né? Hoje a Secretaria de Esportes, nós já assinamos 10 permissões de uso. E 7 estão em processo que leva algum tempo, relacionado a advogado, cartório, e etc. Mas que eles já estão tendo uma assessoria da Secretaria de Esportes, junto com o seu Hélio Villani, que nós criamos esse departamento ali, para que ele faça esse primeiro contato com as pessoas que estão ali no bairro, né, que representam ali aquelas pessoas, e se tenham esse conhecimento aí de estar ou junto com uma associação de bairro, uma associação esportiva, que possa estar tomando conta do local. Nós vemos aí muitos times aí do Campeonato Amador com CNPJs constituídos e que eles podiam pleitear aquilo lá. Entendeu? Agora, é direitos e deveres, é através de uma prestação de conta. Por que você está pedindo essa contribuição para comprar isso? Então, através dessa permissão de uso, você legaliza um processo que algumas pessoas, infelizmente, querem tirar vantagem de pessoas de projeto social, que a gente sabe que às vezes tira da própria casa para poder ajudar aquela criança que está precisando, e a gente sabe disso, né, João? Então, isso foi constituído nesse nosso governo, essa preocupação do nosso prefeito para que atendesse essas pessoas, legalizassem os espaços, até para a gente fazer as melhorias dos campos. Porque se eu colocar hoje R$ 1 num campo que está no meio do nada, com lugar nenhum de melhoria, amanhã, provavelmente, esse local vai ser destruído. Essa é a relação. Nós tivemos aí no ginásio, no meio do ano passado, lá no ginásio da Pauliceia, que é um dos ginásios com mais frequentadores que nós temos aí, 5 furtos em 3 semanas. Da iluminação da rede elétrica total. Então, tipo assim, você fazer e a pessoa destruir. Então, nós intensificamos, fizemos um policiamento, a câmera de monitoramento, entendeu? Aproveitar só para falar um pouquinho disso, que você vai atrás, você faz pelo local, né? E daí tem uma situação dessa com 5 furtos em 3 semanas. Qual que é a sensação disso, né? Você tá correndo toda hora atrás e daí vem um balde de água fria dessa e fica uma sensação de enxugar gelo? Ou não? Nosso prefeito, ele pede uma coisa pra gente: coragem. Bastante. Porque você precisa ter coragem de fazer isso daí, de pegar
ver que todo aquele esforço que você fez, você tem que fazer melhor, porque tem um robô, mas tem 1000 ali que está dependendo daquele serviço, entendeu? Então, a gente acredita nesse processo. É, vocês vão ver uma Piracicaba melhor aí em relação ao monitoramento. É, eu acho que vai melhorar muito e a gente vai diminuir essas pessoas aí com diversos projetos aí que tem para ser implementados aí de outras secretarias. É, nós estamos sendo vítimas, né? Áreas de lazer, tivemos aí a, ali a área de lazer do trabalhador ali, levaram tudo, e ainda derreteram o fio ali no vestiário. Então, é muito triste saber. Mas a notícia boa é que, eu acho que no próximo dia 5 ali vai finalizar a licitação. Nós conseguimos aí, através do nosso prefeito ali em Zanata, 7 milhões ali em emendas. Então, acho que aquela área ali vai ficar maravilhosa ali, com toda a melhoria necessária. Desse fechado, Totalmente fechado. Nós olhamos ali, ali da secretaria, a gente olha 2 cases, um de sucesso e o outro de fracasso. O case de sucesso é o Parque da Rua do Porto, onde ele é fechado ao lado do... e do lado da área do trabalhador ele é aberto. E nós temos, infelizmente, o vandalismo que foi feito no local. Então, acreditamos nisso, nosso prefeito pediu para que fosse feito um macro-projeto que, ao meu ver, ficou muito bom, onde vai estar totalmente iluminado aquele espaço e com intertravado, vai ser um projeto maravilhoso ali e que cercado, né? Vai ter totalmente fechado com grade. É um trabalho de longo prazo que depende da educação da população, né? Depende da mudança social também. Não acho que essa social seja uma desculpa, mas também é uma questão, né? O ginásio de Jaraguá estava totalmente sem energia também há uns 2 anos atrás. Ele foi reformado, não foi? Nós fizemos a reforma, concluímos a reforma, né? Nós concluímos 2 reformas ali da gestão anterior, né? Que foi o mini ginásio, né? Finalizamos o mini ginásio, entregamos ele na metade do ano, e também o Jaraguá, onde colocamos também toda a fiação, foi furtado, mas graças a Deus ali também parou ali. Até o transformador do posto. O cara para com um caminhão na avenida, né? Na avenida, mas ainda é Brasil, nós vamos precisar passar um tempo para a questão educacional ainda. Então é um trabalho de continuar a oferecer, e essa visão é interessante, né? É um que rouba e 1000, a gente tem que trabalhar para os 1000 e... nós não podemos curvar, né? Pelo bem. E a coragem não é só coragem de resistir, né? Também tem questões complicadas, né? Mas assim, tem que insistir e continuar tentando buscar o melhor mesmo, né? Então vamos mudar um pouquinho. Nós comentamos aqui em off, antes de começar, a questão das piscinas, né? Que estamos falando de estrutura. A Piracicaba, historicamente, tem uma piscina municipal que está inviável já há muito tempo. Eu, particularmente, achei que desde aquela reforma que foi feita há uns 6 anos atrás, já fui... Não sou técnico, mas eu acho que não devia ser gasto. Meu medo é que aquilo lá, que aquela água vai inundar o Pão de Açúcar um dia, porque eles sabem que aquilo lá está complicado. Então, eu sei que está fechada hoje, da minha parte, concordo que, por segurança, deve estar. Mas, assim, piscinas não são fáceis de ser construídas, né? Nós precisamos ter mais nesse sentido. Você está fazendo um trabalho bacana, já fez convênios com o Cristóvão, com o Atlético. Tinha com o Cristóvão antigamente. Tinha, até, mas... Atlético, Exalc, estão tentando buscar. Mas existem possibilidades de fazer piscinas menores, não precisa ser piscina de 100 metros, nos bairros, para atender mais a população. É muito difícil? O que você acha? Não, difícil não é. Nós fizemos a solicitação não só da piscina, né, de um pré-projeto, né, de saber o quanto custa, né. Fizemos um levantamento de algumas áreas que a gente poderia estar construindo uma piscina, né.
Eu acho que você falou uma coisa muito importante, a história. As pessoas elas ficam presas, né? Pessoas que nós gostamos, eu tenho carinho por algumas delas e pessoal, né? Um carinho e que fica presa naquele passado, né? A piscina ela foi muito boa, né? Mas nós temos um delay aí de falta de manutenção estrutural, não só da piscina, estrutural daquele complexo de décadas, né? Então, uma senhora de 70, 80 anos, o meu pé não cabe no degrau lá. Então, possivelmente, o risco de queda é muito maior. Então, quando você pega um local que ele não tem adaptações zero, pessoas que estão num processo de tratamento, fazendo hidroginástica, pessoas idosas, sem falar do risco que você falou muito bem falado aí, de deslocamento da piscina. Não é no Pão de Açúcar que a água ia, não, é lá na Armando Salles, tá? A piscina estava mexendo, ela estava se deslocando. Então, logo que nós assumimos, na primeira semana, nós assumimos na quinta-feira, na sexta-feira eu já fiz a visita no local, na segunda-feira, que foi a votação da reforma em 2025, né? Na entrada dos cargos, tudo. Na terça-feira, o nosso secretário de obras não foi, porque ele estava na Câmara. Na terça-feira, ele foi lá e já constatou que estava perigoso. Nós temos aqui, mais ou menos, do nível dali da plataforma ao piso, um espaçamento dessa tamanho. Se uma idosa ou uma criança escorrega ali, ele perde os dedos. Entendeu? Então, é delicado falar em relação à piscina. Acionamos a empresa, fizemos tudo através do nosso departamento jurídico, elas entraram com algumas ações que, a princípio, iria solucionar o vazamento. O vazamento, João, é assim, três pessoas na piscina, era uma cascata no vestiário. Você sabe disso. Para quem não conhece, lá no vestiário, ele é submerso, então tem uma parede de 3 metros e vaza água no meio da parede. Então, assim, eu entendo que a população perde um espaço de esportes, mas realmente está muito perigoso aquilo lá. Se eu pudesse opinar, minha opinião é que ele está fechado mesmo, que o risco é muito grande. E aquilo nós precisamos fazer o que o nosso prefeito pediu, a coragem de poder interditar o local, entendeu? Porque a gente sabe que toda a história, a gente respeita toda a história do complexo, porém, pessoas que trabalham lá estavam correndo risco de vida também. E as pessoas que frequentam o local também estavam correndo risco de vida. Então, algumas ações estão sendo feitas juridicamente, todos os processos estão sendo acompanhados, não só pela Procuradoria, mas com a Secretaria de Obras, que não foi o Roger que interditou. Eu, com o conhecimento de esporte que nós temos, a gente sabe que estava perigoso, porém a gente precisa de um técnico para avaliar. Então, minha consciência está tranquila em relação aos trâmites que foram feitos, juridicamente também. Então, a gente espera que aí para a metodologia da natação e hidroginástica, para mim é muito simples. O projeto ele não pode ser apenas de uma piscina. Ele tem que ser de uma piscina coberta e aquecida. Entendeu? É um complexo aquático também, tem que ter mais do que uma piscina única, né? Porque a gente vai precisar de uma... a piscina do jeito que estava lá, João, a gente está trabalhando praticamente 6 meses no ano. Porque no frio a pessoa não vai mais. Nas férias também não vai. Então ela trabalha 6, descansa 6, aí a piscina fica cara para o município. Então, administrativamente, a gente tem que ver o custo-benefício de quanto sai aquela piscina para o município. Talvez, se eu fizer uma coberta e aquecida, eu possa estar atendendo o maior número de turmas, porque eu vou estar atendendo manhã, tarde e noite, você entendeu? E 12 meses no ano. 12 meses no ano. E daí não se torna cara a piscina custo-benefício. Entendeu? Então, estive em Indaiatuba, que lá, para mim, é uma das referências em relação a eles. Tem praticamente 15 piscinas cobertas e aquecidas. Vai entender qual que é o planejamento, como eles fizeram, para que, às vezes,
uma descentralização da piscina. A gente está estudando muito como pode ser feito, mas, como você falou, de repente, uma piscina num lugar onde já tem um ginásio, por que não? Aí a gente fecha o complexo, Sim. cai na área de lazer, fechado o local. A Pauliceia talvez ela funcione se nós fecharmos o local, a piscina de skate, entendeu? Então, isso tudo está sendo estudado, avaliado por não só pela Secretaria de Esportes, mas com a Secretaria de Obras, para a gente tentar trazer essa ideia de complexos esportivos para a gente, entendeu? Para ter monitoramento e a gente poder fazer a manutenção necessária. E o senhor chegou a comentar sobre Indaiatuba, né? Eu tive lá semana retrasada, no final de semana, e o senhor comentou quantas piscinas, tinham 15 piscinas lá, né? Eu fui visitar um centro, o Centro Rei Pelé. Você chegou a... Ali tem uma, né? Então, ali tem uma, não sei se é coberta lá, mas acho que tem uma... Ela é coberta, mas ela não é fechada. Fechada, né? E são 4 quadras de tênis, uma quadra de pádel, 2 quadras de areia, uma pista de uma atletismo. pista bonita, né? E acho que 2 campos, campo de beisebol, tudo. Então, não sei se já se conhece, né? Ela é uma referência, assim, O ginásio muito perfeito. grande. Eu não cheguei a entrar no ginásio, vi por fora, muito Maravilhoso. bonito. Então, o Indaiatuba também é uma... Ali ele tem quadra de esgrima. De esgrima, né? Eu cheguei debaixo do ginásio. Debaixo do ginásio. É um multiuso, né? Um ginásio fantástico. O piso dele também, tudo de epóxi. E como o senhor comentou, um espaço fechado, né? Com cancela. Ele é público, as pessoas podem entrar lá, só que o problema é invasões, depredação. Aí você vai ter um monitoramento, você vai ter um controle. E eu achei um local maravilhoso, tem um lago maravilhoso ali também, né? Bem legal. A pista de skate, ela tem o street, ela tem o skate, tem parkour também, entendeu? Então, é um local muito bem. Mas são, se eu não me engano, 56 milhões. E aí, nós estamos falando numa cidade aí que consideravelmente ela tem uma arrecadação muito boa para a área de esportes também, né? Que eu acho que o orçamento deles hoje está na linha de 42 milhões. E é um trabalho a longuíssimo prazo, imagino eu também, né? Sem dúvida, eles estão há anos com a mesma metodologia, né? E incentivo fiscal, a legalização dos espaços, que é uma das coisas que a gente precisa para poder implementar os recursos. Quer dizer, é uma cidade que eu gosto muito, eu acompanho também. E já aproveitando para linkar, você comentou como referência em Indaiatuba, o longo prazo que eles estão nesse trabalho de continuidade e tudo mais, e é um tópico um pouco sensível, né, vamos dizer assim. Como que a gente conseguiria, como que o poder público, né, conseguiria garantir a continuidade dos projetos esportivos que a gente está falando, em gestões diferentes, gestões públicas diferentes? O que a gente consegue seguir pelo mesmo caminho? Ele é complicado porque alguns gestores têm... o pessoal gosta muito da base, o pessoal gosta muito do alto rendimento, o pessoal faz mais educacional. Então, eu acho que você estar num governo onde se preocupa com o começo, meio e fim, ele é salutar para o esporte. É aquilo que eu falei, enquanto a gente continuar pensando nas modalidades, a gente não olha o esporte como um todo. E aí você tem que ver se a gestão, e é por isso que essa interlocução que nós estamos tendo, eu estive mesmo começo desse ano aí com a secretária Juliana, mostrando a importância das crianças estarem lá e experimentarem o esporte. Você ter uma aula de karatê com 5, 6 anos de idade é importantíssimo, entendeu? Então, nascer o esporte dentro da secretaria dela, entendeu? Mas com profissionais qualificados da nossa secretaria, não um profissional, mas é um parceiro, é uma associação parceira. Então, a gente precisa, e essa é a grande preocupação nossa, fazer essa interlocução e mostrar que todos nós estamos preocupados com a continuidade do esporte. É aquilo que eu falo, a sociedade, se ela vê que está funcionando, que existe essa preocupação, aí o poder é do voto, e aí a gente ficaria feliz se desse andamento
numa coisa que fosse salutar para o esporte Piracicaba. Um pouco mais atrás, a gente fez o comentário da. Acho que também falta um pouco na nossa cidade uma, uma associação, uma aproximação entre os esportistas. Né? Nós não temos uma relação, temos uma entidade que junte essas pessoas. Tivemos antigamente o PANA, mas falta o. Tudo depende do interesse de cada um, né? Mas a gente está cada um trabalhando no seu espaço. Talvez tivesse uma comunidade mais forte no que o esporte da cidade quer, possa ajudar quem estiver no governo a mostrar o caminho, para não ter esses saltos e mudanças de estrutura. Né? João, eu vejo que assim, hoje a maior ferramenta que nós temos seria o conselho, né? O Conselho Municipal de Esportes, o Conselho. Porque dentro do conselho que nós temos aí diversas modalidades esportivas, né? E eu acho uma coisa puxa a outra, né? É o interesse da pessoa no esporte. Quando você começa a puxar pessoas profissionais que estão interessados no crescimento do esporte e não da sua modalidade, eles começam a escrever as suas entidades junto com o conselho. E aí você brigar por um bem só, entendeu? Que é o esporte propriamente dito, entendeu? Buscar junto aos vereadores o apoio, buscar o seu vereador, buscar o seu deputado que fale a língua do esporte, que está pensando a língua do esporte, entendeu? Então, essa consciência, ela tem que partir do princípio onde que ele coloca na cabeça e fala assim, não, o esporte ele é importante, entendeu? E a maior ferramenta hoje, né, ao meu ver, seria o próprio conselho, onde essas pessoas teriam que estar discutindo as possibilidades de melhorar a arrecadação, melhorar as condições físicas, estruturais, entendeu? Própria orçamentária. Então, ali você traz ideias, traz cases que a gente pode sentar, analisar e tentar trazer para o município uma melhoria imediata, vamos falar assim, né? Acho que a agenda também está sendo fundamental, porque a gente está tendo essa interlocução, porque, como você mesmo falou no começo, João, cada um tem a sua dor, entendeu? E aí você traz para essa realidade, né, as ações que a prefeitura poderia estar auxiliando. Lembrando que toda modalidade, falando da modalidade, ela tem que ter a sua preocupação, porque é seu público. Se você é natural do vôlei, se você não se preocupar com a base do vôlei, um dia acaba. Ela não é nas costas do poder público de gestão A, B ou C, não. É na costa da modalidade. Lógico que o poder público ele tem que estar presente, entendeu? Mostrando, capacitando, direcionando, para que esse trabalho que a associação, e isso é estatutário, entendeu? Deveria se preocupar. Então, nós temos que aprender muito do esporte com a própria assistência, que tem associações aí de 20, 30 anos mais do que as nossas, entendeu? E tentar trazer esse sistema de trabalho para nós. Roger, a gente tem uma história de família que trabalha na educação já, Guilherme é a quarta geração em professor de educação física. A gente gosta de usar esse lema, educando as gerações através do esporte. O que você, na sua visão, você encara mais assim, de forma mais direta, a importância do esporte na educação do jovem ou da criança, e como que os pais de hoje em dia podem procurar a Secretaria de Esportes para oferecer possibilidades para que eles entrem e possam completar a educação de casa dentro do esporte com as atividades da Secretaria hoje. João, é de suma importância, né? Eu acho que uma das grandes perdas aqui de Escava foi o fechamento da nossa Unimed, né? Porque é um dos melhores cursos de educação física, né? Professores renomados aí, o próprio seu Hélio Sacone, né? Que infelizmente nos deixou, né? A dona Neuza, que estava fazendo parte da melhor idade lá. Eu tive o prazer, porque eu fui aluno dela, quer dizer, de poder dar um abraço nela e expressar meu carinho. Então,
é de suma importância. Infelizmente, aconteceu esse fechamento. Piracicaba perdeu muito em relação a isso daí. É um apoiador fantástico para a área da educação física, né? Mas essa parte de junção escola e esporte, ela tem que ser muito bem trabalhada. Como eu falei para você, eu estive com a professora Juliana, secretária nossa de educação, aonde levar essa introdução da área esportiva, não que o educador físico lá dentro já não o faça, mas específico de algumas modalidades, né? O próprio badminton, nós temos aí a seleção brasileira em Piracicaba hoje de badminton. Por que não, né? Fazer projetos junto com essas pessoas. E as modalidades de artes marciais, o flag, né? Como o pessoal está educando, da Giga, que está aqui em Piracicaba. Então, nós temos aí diversas coisas que a gente pode, eu falo assim, passar o chocolate na boca da criança. Né? E aí a gente começa a tentar puxar, porque o nosso público está lá dentro, ele tem que estar lá dentro. A minha preocupação dentro da escola. Então, tipo, se o nosso público está lá dentro e a gente tem que chegar lá, então, que a gente abra as portas para que a gente entre nas escolas, passe esse melzinho na boca e traga ele para os nossos espaços. Entendeu? Uma das preocupações nossa é a iluminação de campo. Por quê? E o jovem está na escola período integral, ele está saindo às 4 horas. E o futebol? Ele vai parar onde? Entendeu? Aí ele treina das 4h30 às 6? Porque daí escurece. Não dá pra... Entendeu? Então, o futebol de campo, existe algumas particularidades e modalidades que, baseado nas alterações que foram feitas, seja ela curricular, eles estão comprometidos. Se a gente parar para analisar, eles estão comprometidos. Porque você treina, como uma piscina, você treina 6 meses no ano. Como no futebol, você treina das 4h30, das 5 horas, e sai 4h30, das 5 às 6. Na verdade, deve só ter o deslocamento do nosso professor que dá aula, né? Bom, talvez tenha que começar mais tarde, não é mais tarde. É a gestão de horas que nós estamos fazendo. Então, é de suma importância para que essas crianças tenham conhecimento das diversas modalidades. Isso a gente está conversando já para que isso aconteça. E aí eles indicarem para as nossas aulas lá, junto com os nossos professores e até com os nossos parceiros das modalidades esportivas, né? A gente tem um conceito aqui, mas eu tenho conversado com o Guilherme, que nos últimos anos o esporte ele perdeu espaço dentro da nossa sociedade. Desde a abertura política, o esporte foi sendo mitigado na escola. Uma educação física mais inclusiva para todos. Foi quando a aula de educação física ficou homem e mulher junto, e nós passamos a ser apresentadores de modalidade. Não faz mais esporte, tá? Então, eu gostaria de lutar para que conseguisse na escola ter, além da aula de educação física, que ele tivesse que escolher por semestre um esporte para praticar como uma atividade fixa. É uma disciplina. Que é matemática, educação física, qual esporte de semestre? E a gente sabe que a falta da infraestrutura para nos atender numa escola não tem um campo de futebol. Numa escola dificilmente você tem uma quadra, você não tem um ginásio de esporte. Então é complicado, a gente sabe. Então é sequencial, né? A criança aprender na escola e depois ela ir para o nosso ginásio, nossos espaços. Bom, para a gente finalizar nosso episódio aqui, a gente tem uma sessão Braga Home, que é uma perguntas e respostas rápidas, perguntinha rápida e resposta já na lata. Então vamos para a primeira pergunta, né? Qual foi o momento para você que o esporte fez sorrir de verdade, um momento marcante? Para mim? Para você. Quando eu entrei pro karatê, assim, eu acho que educacional para mim foi fantástico, me salvou. Comentou no começo, né? Nossa próxima pergunta. Se você pudesse dar um esporte de presente para toda criança do Brasil, qual seria o esporte escolhido e por quê? Você quer me comprometer, né? Vai puxar a sardinha, bro. Não, eu queria que ela experimentasse um esporte, porque
qualquer tipo de modalidade, ela é de suma importância, como movimentação. Eu posso garantir que com 50 anos eu tenho dor, mas ela é muito menor do que alguns amigos meus que não fizeram esporte. Essa aqui você vai ter que pensar um pouquinho mais para responder. Em uma frase, uma única frase, o que o esporte te ensinou sobre um ser humano? Eu acho que a vivência dentro do esporte, é, eu posso garantir para você que foi através do esporte que eu consegui mostrar o verdadeiro Roger para os meus amigos. Porque eu tenho muitos amigos dentro do esporte. O nosso futebol, as nossas brincadeiras e respeito, a gente não compra, a gente conquista. Então, graças a Deus, através do esporte, muitas pessoas me respeitam e eu também consegui com o respeito de muitas delas. E a última perguntinha rápida nossa é se você pudesse deixar uma única frase para uma próxima geração sobre o valor do movimento e do esporte, qual seria? Eu ia pedir para eles assistirem os treinos da melhor idade, porque aí eles vão ver que eles não têm problema nenhum, entendeu? Porque é maravilhoso você ver uma pessoa de 80, 90 anos praticando esporte. Cada vez que eu tento me boicotar de falar assim, hoje eu não vou pedalar, que eu gosto, eu não vou. Eu lembro daquela senhorinha lá fazendo o vôlei adaptado, eu falo, não, você vai. Então, é, aprenda com os outros. Olhe ao seu redor. Seus problemas são muito menores do que os dos outros. Então, bola para frente e continue praticando esporte. Muito bacana. Roger, então, assim, agora, para gente finalizar o meu projeto, eu queria deixar espaço aberto para você fazer um comentário sobre o seu trabalho, sobre o esporte, o que você quiser para fazer o fechamento do nosso episódio aqui. Eu queria aproveitar o espaço de vocês aí e passar algumas coisas que a gente está finalizando ali na secretaria e eu acho que é de importância. Até anotei aqui. Agora eu vou precisar usar a ferramenta aqui. Olha, eu acho que uma das coisas que foi criado ali junto com o Du, né, o Du Azini, que é um excelente profissional também, o Prêmio Inspira, que nós tivemos aí na última sexta-feira, aí, a premiação, foram 28 categorias. Então, você dá valor para o desportista, ele é muito importante, das ações que foram realizadas em 2025, tá? E até um up para que 2026 eles se dediquem mais, corram mais atrás, porque todos nós estamos sendo observados, né? Nós estamos fazendo aí as melhorias no ginásio Santa Terezinha, os praticantes lá, a gente pede um pouquinho de paciência, o lugar está lindo, nós fizemos toda a pintura dele do lado externo do ginásio, a parte interna, retiramos ali a parte de cimento ali do muro, aumentamos ali o distanciamento da quadra, ficou muito bom lá o ginásio lá, e a gente está fazendo os reparos ali no taco lá, tá? Por muitos, poucos sabem, o almoxarifado da Secretaria de Esportes por anos ficou dentro de um ginásio dupla descalça, dentro de um vestiário. Nós vamos inaugurar nos próximos dias aí o nosso almoxarifado, tá? Então, ali vai ser ali embaixo o Barão da Serra Negra mesmo, aonde nós vamos ter um local para deixar os nossos materiais lá. Tá? É totalmente insalubre e hoje, graças a Deus, a gente vai ter a reforma no Espaço Clarear. Na próxima semana já vai ser encerrado. Nós estamos monitorando a pista de skate, nós vamos ter uma das melhores pistas de skate do estado de São Paulo. Nós estamos fazendo a reforma na parte posterior ali, no street, né? Vai ser de suma importância também. Finalizamos as instalações do placar em 9 ginásios esportivos, todos eles vão estar com placares eletrônicos. E é isso aí. O chamamento ele vai ser iniciado, a Bolsa Atleta foi finalizada, está no prazo de recurso. Então, acredito que nos próximos dias aí o esporte vai começar dentro da nossa programação. E qualquer dúvida, acesse os canais nossos, o Instagram nosso da Secretaria de Esportes, que bateu 14 mil essa semana. Então, o prêmio foi bastante procurado, bastante visitado.
Então, nós estamos num crescimento. Eu fico muito feliz e obrigado pelo espaço, João. Obrigado, porque o esporte ele precisa ser escutado. E essa ferramenta é de suma importância para nós. A gente que agradece a sua presença. A gente sabe que você tem uma agenda extensa e abrir um espaço para já atender aqui. A gente torce muito pela sua gestão, pelo Piracicaba. Reconhecemos o seu trabalho já anteriormente e conte com a gente para o que precisar, porque a gente precisa realmente unir força pelo bem do esporte Piracicaba. Então, obrigado pela sua presença. Obrigado, João. E até uma próxima e sucesso. Obrigado. Obrigado. Tamo junto por tudo. Obrigado mesmo pelo espaço. Continue seguindo o nosso canal. Educando gerações através do esporte é o nosso objetivo. Siga-nos também no Instagram, @_BragaSports. No próximo episódio teremos o Dr. Rafael Guena Camargo, oftalmologista, e uma linda história através da natação e como o esporte levou ele a vencer muitas batalhas na vida.